Estamos abrindo o 22º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório. E o tema de hoje é Regulação Inteligente e Governança Regulatória do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O Felipe é mestre em Política Social pela Universidade de Brasília, é bacharel em Direito pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, e em Gestão de Políticas Públicas pela UNB. É advogado, docente na pós-graduação Lato Sensu em Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, é pesquisador na Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, pelo CNPq, no Instituto da Democracia, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Tem atuação profissional acadêmica com ênfase em Direito Administrativo, Políticas Públicas, Estado e Governo. E publicou um artigo também na revista Direito Setorial e Regulatório, que trata de tema conexo, de forma que recomendo a leitura neste último ano, nesse primeiro semestre deste ano. E sem mais delongas, não sem antes agradecer a presença, a gentileza e o espírito público de estar aqui contribuindo com o ciclo de palestras. Passo a palavra ao nosso palestrante e já aviso que ele autorizou a quem desejar realizar perguntas durante a exposição ou após a exposição. Quem realizar durante, é só levantar a mão no Teams que eu passo a palavra para vocês. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, professor Márcio. Bom dia, pessoal. Agradeço a presença de todos vocês aqui. Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite para essa oportunidade de conversar com vocês a respeito desse texto, que foi publicado na revista que o professor Márcio organiza, lá na Faculdade de Direito, no Núcleo de Direito Setorial e Regulatório. O tema que a gente vai conversar hoje diz respeito à principal política pública que temos em funcionamento em âmbito do governo federal sobre o financiamento de questões e políticas públicas para o próprio desenvolvimento da ciência e da tecnologia. A ideia é que a gente possa, então, relacionar essa questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é o FNDCT, com premissas importantes da regulação inteligente. E a ideia é que possamos nos debruçar aqui, dentro desse tempo de palestra disponível nesse ciclo, sobre algumas questões específicas da governança regulatória desse fundo, ou seja, como que estão dispostas as regras, as leis e o funcionamento desse próprio fundo que dá financiamento e também subvenção às iniciativas que temos no Brasil em relação à ciência, tecnologia e inovação no âmbito do governo federal. Agora eu estou compartilhando também com vocês a nossa apresentação de slides e, preliminarmente, vou fazer uma introdução a respeito do que se trata esse fundo, tá? Que é o nosso objeto de estudos. Logo em seguida, eu vou trazer para vocês algumas questões teóricas que vão embasar o raciocínio jurídico que vai pautar a nossa análise desse próprio fundo. Então, agora a gente passa a entender que esse fundo ele é constituído para concentrar umas receitas vinculadas do orçamento público, tá? Para poder financiar ou dar subvenção a políticas de ciência, tecnologia e inovação no nosso país. Então, é um fundo financeiro e contábil muito grande. Nesse ano de 2025, por exemplo, o orçamento dele é de 15 bilhões de reais. Então, a gente tem uma fonte vinculada que pega orçamentos de algumas arrecadações tributárias, que a gente vai conversar, e a partir desse orçamento, ele coloca em um lugar no orçamento que é o próprio fundo, o FNDCT, e dessa questão ele consegue, então, direcionar para essas iniciativas e não há possibilidade de direcionar para outras iniciativas, justamente por ser um fundo vinculado a essa área temática, tá joia?
Então, essa já é a primeira premissa para a gente entender o nosso objeto de estudos. Nesse ano de 2025, por exemplo, 15 bilhões de reais para fazer esse financiamento. Quem gerencia esses recursos, na primeira arrecadação, é o Tesouro Nacional, porque a gente tem fontes tributárias. Só que o Tesouro transfere para uma empresa pública. E a empresa pública que é responsável por executar, selecionar os projetos que efetivamente receberão. Então, o Tesouro arrecada, a empresa pública recebe, e a partir disso faz a devida distribuição e seleção das iniciativas que serão contempladas por esses recursos, tá? Essa empresa pública é a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos. Empresa pública federal que é vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E o objetivo aqui desse texto e dessa conversa que a gente vai ter no ciclo de palestras é entendermos como que os aspectos da teoria da regulação inteligente podem contribuir para que consigamos ter, então, um desenvolvimento importante de uma boa regulação no contexto desse fundo de ciência e tecnologia. A ideia, então, é perceber que há elementos importantes da teoria da regulação inteligente que podem contribuir para uma boa governança regulatória das diferentes formas de ordenar e organizar a própria política de financiamento deste fundo, tá joia? Então, a gente consegue entender que, por ser um fundo federal de recursos muito impactantes, a ponto de 15 bilhões de reais somente em um ano, como é o caso de 2025, ele vem crescendo constantemente, tá, na última década, e isso nos traz um pouco mais de necessidade de atenção a como essas regras são estabelecidas e como que a gente consegue, então, verificar se a governança regulatória tem sido bem desenvolvida, tá? No contexto desse fundo e quais são os limites e as possibilidades dessa estrutura legal e administrativa que hoje cuida dos dispêndios para que os próprios projetos de ciência e tecnologia tenham, então, acesso a esses recursos de um fundo federal. A premissa teórica que foi escolhida para a gente entender um pouco os desafios no contexto desse fundo partem da noção que o professor Olton, da Universidade de Brasília, lá na Faculdade de Direito também, nos traz sobre a produção artificial de normas como sendo uma definição importante no contexto regulatório. Então, a gente entende que essas regras que são construídas no ambiente da regulação, inclusive deste fundo, elas vêm, então, de uma escolha daqueles atores envolvidos nesse processo de desenvolvimento da regulação, e aí são atores mais técnicos em alguns casos, atores mais políticos em outros, o próprio mercado que legitimamente pleiteia seus interesses, atores da sociedade, como a própria academia, e a partir disso, eles contribuem substancialmente para que a gente tenha uma produção de normas que é definida a partir desses processos complexos que envolvem a interação dos atores e desenvolvem, então, o arcabouço jurídico que rege, inclusive, o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. O professor Márcio, no manual, que é muito bem escrito e ele compartilha conosco nas disciplinas, vocês já devem ter tido acesso, e ele traz uma noção importante sobre o que a gente tem no contexto da regulação em relação ao direito à igualdade de condições concorrenciais. E nesse nosso estudo, isso é importante porque nos remete à ideia de existe um fundo para financiar ciência e tecnologia. Esse fundo é limitado e diversos interesses de atores diferentes estão ali pleiteando recursos para financiar suas pesquisas, suas iniciativas de desenvolvimento e inovação, seus processos industriais, seus editais de fomento nas universidades, nas demais agências. Todos esses atores podem pleitear
uma parte do nosso objeto, que é o FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A partir dessa busca, a gente entende, então, que um contexto regulatório do fundo que permita a igualdade de condições concorrenciais é um princípio fundamental para que haja uma adequada distribuição desses recursos. Então, a gente não deseja que determinados atores possam barganhar uma quantidade a ponto de prejudicar outros atores que eventualmente não teriam uma mesma capacidade de barganha. Então, um contexto regulatório um pouco mais igual em relação a essa disputa, para que as pessoas possam pleitear os recursos, é uma premissa importante que aparece nesse nosso contexto aqui da regulação. E a noção de Estado empreendedor, ela aparece a partir do momento que a gente entende que, além de dispor sobre os recursos e sobre as regras para a distribuição desses recursos, a gente tem, nesse contexto do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a gente tem um Estado, que é o Brasil, optando por fomentar ativamente as pesquisas, o desenvolvimento, a inovação e fazer disso uma política pública. Então, nesse caso, o Estado não é um mero escritor de regras, tá? Aqui, nesse contexto do FNDCT, o Estado passa a ter um papel proativo de fomentar as iniciativas e os projetos que adequadamente podem contribuir para uma política pública de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação também. Então, aqui, a gente está tratando de uma atuação do Estado que se relaciona diretamente com outras instituições públicas, com instituições privadas, mercado, indústria, empresas, e a partir disso, desde que eles façam pesquisa, eles passam, então, a ter direito a pleitear esses recursos, tá, do nosso fundo. E é por isso que a gente verifica ali a própria existência de uma empresa pública disponível somente para cuidar desse fundo e de alguns outros menores, mas que passa pelo contexto de fomentar a pesquisa, incentivar a inovação, distribuir adequadamente os recursos, selecionar as melhores propostas, e aí a gente começa a verificar, então, que é um Estado empreendedor. A professora Mariana Mazzucato, ela tem esse conceito bem desenvolvido em alguns trabalhos, embora seja já um conceito que vinha aparecendo na literatura de direito regulatório em alguns aspectos, ela desenvolveu de modo bem importante, principalmente considerando o conceito de Estado empreendedor em atuações estratégicas, quando é necessário que o Estado assuma alguns riscos e também possa guiar alguns desafios em contextos específicos, como recuperação sustentável depois de algumas crises econômicas. Mas ela também cita alguns outros casos, como naqueles momentos que o Estado assume serviços de telecomunicação, em alguns casos, quando o Estado assume, por exemplo, empresas aéreas, e no Brasil a gente conseguiu verificar também isso, além de outros lugares do mundo, como no próprio Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, ou como em alguns casos também na Inglaterra. E é interessante a gente perceber que há essa atuação do Estado em contextos específicos, em diferentes estados ao redor do mundo, e que isso não passa necessariamente por uma limitação genérica na atuação do Estado, mas existe uma agenda de governo que, em alguns momentos, coloca o Estado como um empreendedor. Isso não quer dizer que o Estado é inteiramente caracterizado como um empreendedor em todas as suas faces. Ele pode ser, por exemplo, um Estado com características de empreendedor no setor de ciência, tecnologia e inovação, mas não ser um Estado empreendedor, por exemplo, no setor de saúde, porque ele deixa aquele provimento para o setor privado. Então, o Estado empreendedor, ele pode definir em quais contextos ele vai usar essa característica e em outros contextos, eventualmente, ele não vai usar. Então, a gente
entende que aqui no Brasil, a política de ciência, tecnologia e inovação tem essas características importantes de um Estado empreendedor, porque ele usa as suas ferramentas, a sua imposição de autoridade estatal para contribuir nesse desenvolvimento da própria política pública. E a principal chave para a gente pensar um pouco sobre o Estado empreendedor nesse contexto é verificarmos que o próprio ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, ele não é perene e estável, como outros contextos de atuação do Estado. Então, aqui, o Estado precisa entender que existirão pesquisas que não necessariamente vão chegar nos resultados desejados. Existirão patentes que, eventualmente, não trarão o mesmo lucro, o mesmo recurso que outras patentes. Então, a gente precisa partir dessas premissas em um momento que há ambientes de inovação com muito risco, e dentro desses ambientes, dessas pesquisas que são feitas em diferentes setores, seja no âmbito da biologia, no âmbito da medicina, no âmbito de pesquisas de biossegurança, de desenvolvimento de tecnologias industriais, tecnologias da informação e da comunicação, todos esses ambientes de pesquisa estão sujeitos a riscos e a pesquisas que vão encontrar mais ou menos soluções lucrativas e úteis para a própria sociedade. Mas isso é inerente ao ambiente de pesquisa, é inerente a todo esse desenvolvimento da inovação. Então, o Estado empreendedor, ele usa a sua capacidade de adequação de recursos, de assumir riscos, de ter prejuízos em alguns casos, a partir do momento que ele tem possibilidade de fazer grandes e importantes apostas em pesquisas, e só algumas delas trarão o mesmo lucro e o mesmo recurso que era esperado inicialmente. Outros, eventualmente, tentarão, mas não trarão o mesmo lucro. Isso é uma característica do próprio sistema. E a noção de Estado empreendedor é justamente a partir dessa possibilidade que a professora Mariana Mazzucato também nos traz, sobre a gente entender que não é possível comparar no ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação todas as alternativas, todos os riscos e optar somente por aquilo que é estritamente racional do ponto de vista do uso dos recursos para obter retornos. É necessário assumir riscos, e esses riscos envolvem perdas. E a própria capacidade do Estado de gerenciar essas perdas e contrabalancear em outros ganhos é uma característica que permite que o Estado, então, assuma esses riscos. E por muitas vezes esses riscos não seriam assumidos por empresas, tá? Pelo próprio mercado, que em alguns casos assume, mas em outros casos não. Então, a atuação do Estado nesse contexto parte dessas premissas de Estado empreendedor, tá joia? Felipe, só aproveitando essa questão do Claro. Estado empreendedor, Uhum. já que você me suscitou a interrompê-lo também, né? Por favor, eu É, agradeço a contribuição. existe uma certa preocupação, principalmente no Brasil, quanto à politização da teoria que ela propõe de Estado empreendedor, em Certo, virtude de ter sido de alguma forma sequestrada, né, a sua teoria por uma linha, né, foi. uma linha política, e acaba, quando acontece isso, simplificando as propostas. Então, eu só queria saber a sua posição sobre eh, se essa visão que eu vou colocar coincide com a sua, né? De que Uhum. ela não, em nenhum momento, estaria advogando pela estatização, né, dos setores. Ela, quando ela absorve a contribuição do Estado regulador, ela reconhece que o Estado melhor contribui quando ele intervém de forma indireta e não direta, né? E ela foca especificamente na questão do fomento, que é um tipo regulatório, né? Além do prestacional e do ordenador. E nessa questão do fomento, a visão dela seria uma visão estratégica de Estado, né, em que o Estado define quais seriam as prioridades de investimento para fins de setores que dariam retornos muito maiores à sociedade
e que por isso, e exatamente por serem setores de risco elevado, né, Uhum, se espera, qualquer país desenvolvido faz isso, né, que haja uhum. um investimento estatal nesse tipo de pesquisa básica e pesquisa de ponta, né, Aplicado. É. e aplicada de ponta, né? E que, após isso, a repercussão que essa pesquisa traz para a sociedade, ela é uma repercussão pública no sentido de poder ser utilizada pela iniciativa privada para realimentar esse processo, que seria um processo virtuoso, né, de constante contribuição entre o Estado, né, a iniciativa privada e a iniciativa estatal, né? Mas eu queria sentir saber da sua observação sobre esse ponto. Sim, sim, é bem interessante esse ponto de vista que o professor Márcio nos trouxe, porque é evidente que a própria concepção de Estado, ela passa por algumas disputas de ideologia política, e isso é completamente legítimo, a nossa própria história, né, como Estado moderno, e existem correntes políticas, teóricas, ideológicas que vão ser mais alinhadas a um Estado menor, mínimo mesmo, e outras correntes ideológicas que também legitimamente defenderão um Estado mais atuante, um Estado maior, um Estado que tenha uma inserção mesmo em atividades que às vezes até o próprio mercado faria de um modo mais eficiente, mas não necessariamente melhor, mas talvez mais eficiente também, e às vezes melhor também. Em outros contextos, o Estado teria essa questão mais estatizante, né, digamos assim, de serviços e atividades, mas eu acho que nessas ideias que a professora Mariana pontua, houve mesmo, em alguns contextos, uma captura das ideias para que o processo de estatização fosse prioridade em alguns contextos interpretados, pelo menos, das teorias, né, que ela conseguiu defender e publicar. Vou dar um exemplo, porque é interessante a gente ver como hoje no Brasil a própria política industrial, que é a Nova Indústria Brasil, a NIB, ela é organizada principalmente pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MDIC, cujo ministro é o vice-presidente Alckmin, né, que acumula as funções, e a própria NIB, que é a Nova Indústria Brasil, ela ela tem investimentos do fundo que a gente está estudando aqui, o FNDCT, e ela parte de várias premissas que a professora Mariana Mazzucato publicou. E pelo que eu consegui conversar com algumas pessoas informalmente, realmente as ideias da Mariana foram utilizadas para o desenho dessa política industrial hoje no Brasil. E essa política, ela passa por diferentes missões. E a professora também coloca isso no livro, né? Que quando o Estado assume algumas prioridades para essa atuação estratégica, ele não pode fazer isso de modo amplo e genérico. Ele precisa assumir missões setoriais. Ou seja, missão 1, por exemplo, fomento e estratégia para o agronegócio. Missão 2, inovação na indústria. Missão 3, saúde. Então, as missões elas precisam ser setoriais, segundo os preceitos que a Mariana publicou, e aqui no Brasil a gente vê esse exemplo na prática, né, por meio da Nova Indústria Brasil. Existem várias críticas e vários limites a essas concepções. Diversos economistas também têm um ponto de vista de que a gente deveria deixar que o Estado cuidasse estritamente da regulação e colocasse o mercado para fazer essa produção, no máximo a partir de alguns incentivos e de menos protagonismo. Então, seria um Estado menos empreendedor, digamos assim. Mas eu acho que o desdobramento desses ensinamentos do que é um Estado empreendedor, pelo menos em teoria, a partir dessas publicações que ela desenvolveu de modo um pouco mais profundo, eles em alguns contextos podem ser
desvirtuados no sentido de capturas políticas e ideológicas mesmo, né? Só que é importante que antes que a gente caia em algumas críticas um pouco mais superficiais, a gente entenda a história da própria humanidade, do desenvolvimento de estados e da atuação que estados bem capitalistas, que são bem desenvolvidos e disputam mundialmente diversos mercados, como os Estados Unidos, eles também fazem essa atuação empreendedora em setores estratégicos. Por exemplo, nesse ano de 2025, os Estados Unidos anunciou bilhões de dólares, se eu não me engano, algo em torno de 3 a 4 bilhões de dólares ou mais, tá? Foi isso ou mais, para aquela Nvidia, a a, a indústria de chips, né? Para fazer chips mais modernos e eles conseguirem competir adequadamente. Então, se não for essa empresa, é uma do setor, tá? Mas os Estados Unidos está com essa política específica de fomento a uma empresa de chips. Porque a produção de chips é estratégica para o futuro do próprio país, dos Estados Unidos. Então, é importante que a gente entenda que a definição de Estado empreendedor, como muito bem colocado pelo professor Márcio, vai estar em um contexto de disputa de algumas utilizações aí de captura, de ideologias, mas ela passa por uma essência que a professora Mariana tenta explicar também nas publicações, que vai muito por essa premissa de entender aquilo que o próprio Estado, legitimamente por meio da política e da sua história, define como o que vai ser estratégico para ele. Então, os Estados Unidos, com todas as suas ideologias, sua história, e muito bem sucedidas por um lado e mal sucedidas também por outro, já colocou ali que a questão dos chips é estratégica e necessária para o desenvolvimento atual da disputa geopolítica, da disputa econômica, da busca por lucro. Então, a gente não pode resumir o debate a uma questão de, é errado o Brasil fazer financiamento de pesquisa porque isso deveria ser do mercado ou então é certo. É muito mais complexo que isso. É a gente entender por quê, é entender quando, é entender quem faz e como faz, a gente verificar os riscos e os ganhos a médio e longo prazo dessas escolhas, desde que elas sejam bem regulamentadas e eficientes também do ponto de vista econômico, mas não só, mas estratégicas e eficientes nesse contexto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Beleza? Então, agora avançando um pouquinho mais aqui, eu não tenho acesso ao horário, já são 8h37, por isso que eu tenho que fechar e abrir de novo. Pode deixar que eu te aviso se tiver eu vou ultrapassado. agradecer, Tá. eu vou agradecer. Quando faltar uns 10 minutos, talvez. E então a gente pensar um pouco mais essas questões da regulação inteligente passa por entendermos que, para além daqueles princípios da regulação, a gente tem também diferentes técnicas que conseguem pautar e direcionar o comportamento dos atores que estão ali naquele contexto por meio de leis, por meio de atos administrativos, por meio de algumas ferramentas que vão além dessas questões que a gente teria numa regulação um pouquinho mais tradicional. Então, a regulação inteligente, ela tem essas premissas de entender como que outras ferramentas para além da legislação positiva conseguem, então, também influenciar o comportamento dos atores e aí direcionar o comportamento, a atuação, os investimentos para um contexto desejável a partir da atuação do Estado e também do mercado e de atores ali naquele contexto, tá? Então aqui a gente está conversando sobre uma regulação que é um pouco mais específica e na literatura, também no livro do professor Márcio, além de outros textos, a gente tem como identificação original dessa noção da regulação inteligente a partir dessa obra do Gunningham sobre Smart Regulation, Design Environmental Policy, ou seja,
Dentro de um contexto de políticas de meio ambiente, a partir desse desenho das políticas de meio ambiente, teve ali, então, a noção de smart regulation, regulação inteligente, pautada justamente porque as noções e os incentivos e a construção de regras para lidar com a complexidade das políticas ambientais e da atuação do Estado nesse contexto de meio ambiente já dispunha de diferentes ferramentas e técnicas para adequadamente conduzir os atores, os interesses, os recursos e os resultados para um determinado caminho. Então, é entender como que a regulação, além da lei, que vem aí num primeiro pensamento, quando a gente traz a ideia de Estado regulador também, para a gente entender que existem outras ferramentas que vão permitir que a gente também faça aí a construção dessa regulação. E isso é aplicável ao nosso contexto de ciência, tecnologia e inovação hoje no Brasil, mas teve essa origem com maior densidade e publicação nessa obra de 1998, que tinha uma preocupação sobre a construção dessas regras para questões de meio ambiente. Então, temos aí o desenvolvimento dessa teoria que o Gunnigan trouxe sobre os agentes regulados com atuação serem coordenados a partir de múltiplos instrumentos. Então, a gente vai usar também a lei, mas a gente vai usar outras técnicas que vão permitir construir ali o comportamento e guiar para os resultados desejados. No livro do professor Márcio, a gente tem também essa noção de que há diferentes instrumentos e que os participantes vão interagir naquele contexto, e que o que é muito importante para a regulação inteligente ser bem-sucedida é a observação da sinergia entre esses instrumentos. Então, o professor constrói esse raciocínio lá no manual, e aí a gente consegue, então, apurar como é importante que haja sinergia na existência desses diferentes instrumentos que fomentam ali todo o processo regulatório. E ele dispõe para a gente sobre 4 eixos principais que a gente precisa ter em mente quando a gente está conversando de regulação inteligente. Então, o primeiro eixo é um posicionamento que considere tanto o contexto para além desse antagonismo entre regular e desregular. Então, a gente não está falando só sobre existirem normas que regulam ou acabar com essas normas. A gente está falando, na verdade, de um contexto mais complexo que entende quando e como regular, quais instrumentos serão utilizados para regulação entre leis, atos administrativos, editais, no caso da ciência e tecnologia, por exemplo, resoluções, e outras técnicas que vão permitir a gente encontrar o caminho para fazer uma boa regulação, e não só resumir o debate a regular ou desregular. O segundo ponto é sobre o desenvolvimento de projetos de conformidade pelo próprio regulado, ou seja, a gente precisa de uma atuação valorativa e positiva, atuante e proativa daqueles atores que estão sujeitos a esse contexto de regulação e que tem interesses, que tem busca por lucros, que tem busca por recursos financeiros para financiar suas pesquisas, por exemplo, como a gente está conversando aqui do FNDCT. Então, é a gente ouvir esses atores e contar também com a proatividade deles para que haja ali uma sinergia importante no ambiente. Em terceiro lugar, ele também pontua sobre uma atuação regulatória que obedeça o republicanismo regulatório, né? Ou seja, uma importante participação ética dos atores que estão naquele ambiente, que haja transparência, que haja uma interação entre setor privado e público, e que isso não seja algo desonesto ou que eventualmente prejudique, né, o próprio contexto regulatório, mas que observe igualdade de concorrência e de disputa naquele ambiente. E, por fim, uma visão de pluralismo jurídico, né, quando a gente entende, então, que a própria existência do direito, desse ambiente jurídico, ele vai partir de questões plurais que são muito mais complexas do que simples antagonismos e oposições.
Então, já para a gente fechar, então, essa parte teórica e partir um pouco para a nossa reflexão do estudo de caso, que é o fundo, a gente vai, então, perceber que diferentes atores estão em diferentes contextos e vão interagir, tá, dentro desse contexto, que a gente vai pensar um pouco mais agora. No setor de ciência e tecnologia do Brasil, a gente optou por um estado que traga a sua expertise, a sua possibilidade de intervenção e de atuação para o desenvolvimento dessas políticas públicas. Poderíamos ter optado por outros meios de desenhar essa política? Poderíamos, mas hoje o que temos no Brasil é essa forma de financiamento e subvenção para pesquisa a partir de um fundo financeiro e contábil federal, tá joia? E por que que a gente estuda, então, essa regulação inteligente por FNDCT, porque a gente consegue ver que não é só a lei que vai regular a própria política de ciência e tecnologia nesse fundo. A gente tem N outros mecanismos, que veremos agora, que vão contribuir para que haja desenvolvimento dessa política pública, tá joia? Então, hoje, no Brasil, a gente tem a regulação da ciência e tecnologia passando pela Constituição Federal, passando também por leis complementares e ordinárias, e também temos atos administrativos que vão trabalhar aí para o desenvolvimento das normas e das regras nesse arcabouço jurídico e normativo. Lá na nossa Constituição, a gente tem lá, dentro do artigo 219, a instituição, então, constitucional de um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, o SNCTI. Então, nesse cenário, a gente consegue pensar um pouco que a nossa própria Carta Magna, ela já dispõe ali que vai haver atuação do Estado como um ator importante para um sistema. Ou seja, a gente está conversando de toda uma rede, de toda uma cadeia para fazer essa política pública ser desenhada, implementada e também avaliada. Não é uma mera iniciativa como uma transferência de renda, um direito ali de primeira geração. A gente está falando aqui de um Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, ou seja, organização de atores do Estado, do mercado, de regras de financiamento, que nos traz essa característica sistemática, tá? Então, é um sistema complexo que vai, então, colocar em regime de colaboração entes públicos e atores privados. Por isso, a gente tem essa característica de sistema. No âmbito infraconstitucional, a gente tem muitas leis importantes. A gente tem a lei do bem, a gente tem a lei de inovação, e cada uma dessas leis vai ter um objeto próprio que busca, então, guiar, balizar a atuação do Estado e permitir o desenvolvimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente não consegue se aprofundar aqui nessa palestra, nesses âmbitos específicos de cada lei, mas é bem interessante a gente entender que o Brasil tem um conjunto de leis ordinárias e complementares que balizam esse sistema e permite, então, o desenvolvimento dessas regras para uma política pública e que interagem tanto com a atuação do mercado, como com a atuação do Estado, como com interfaces do nosso fundo, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A gente tem também o Decreto 9283, que ele é muito importante, porque ele permite que haja instituições de ciência e tecnologia caracterizadas como tal, qualificadas como tal, tanto na administração direta ou indireta, como as universidades, os institutos de pesquisa públicos federais, estaduais, as fundações de apoio e pesquisa, e também atores privados, como ICTs, ou seja, empresas podem ser também institutos de ciência e tecnologia a partir da qualificação do Decreto 9283. O que a gente está falando? Que atores públicos e atores privados, sem fins lucrativos nesse caso específico, poderão, então, compor o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia para devidos fins, sejam eles fins de financiamento, sejam eles fins de tributação. Então, há muitas leis, atos administrativos, presença constitucional sobre esse sistema, tá joia? E aqui eu trouxe, então, uma figura da Estratégia de Ciência e Tecnologia, que é um documento nacional, oficial, do Ministério de Ciência e Tecnologia, nos demonstrando alguns principais atores desse sistema. E a gente consegue ver que é um sistema que atravessa
o Poder Executivo, por meio de ministérios, agências reguladoras em alguns casos, confederações que são das fundações de apoio à pesquisa, que cada estado faz a sua fundação de apoio à pesquisa. Então, a gente tem atores em diferentes esferas que vão atuar nesse sistema, pleitear financiamento, fazer arrecadações próprias, fazer distribuição de recursos para financiar pesquisas. E a gente tem um poder legislativo que tem essa capacidade de definir regras, e a gente tem também a sociedade, que aqui é muito importante para a ciência e tecnologia, que são as associações de pesquisadores, associações de centrais sindicais, associações da própria indústria, como a CNI, porque a indústria também faz pesquisa de ciência, tecnologia e inovação aqui no Brasil. A gente tem as agências de fomento, né, CNPq, CAPES, a FINEP, e o que importa para nós aqui nesse mapa, nessa figura? É a FINEP, porque é ela que é a gerenciadora do fundo que a gente está conversando aqui, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, a FINEP é aquela empresa pública que a gente conversou no começo, que vai fazer, então, a distribuição dos recursos do FNDCT, tá joia? O FNDCT ele pode ser distribuído para todos esses atores que a gente está vendo, CNPq, CAPES, Embrapi, para as FAPES, para as universidades. Eles podem, então, procurar a FINEP por meio dos seus editais e conseguir recursos para a ciência e tecnologia, tá joia? E a gente tem também os operadores da ponta, né? São aqueles grupos que fazem a pesquisa de verdade, né? As universidades, as instituições qualificadas como tal pelo Decreto 9283, a gente tem os parques tecnológicos, as empresas, as incubadoras. Então, percebam a complexidade desse sistema e a necessidade de diferentes mecanismos, conforme ensina a regulação. Bom dia. Achei que ia participar. Não, A acho que, gente acho tem, que foi só um microfone que abriu sem querer. beleza. A gente tem, então, esses diferentes atores que conseguem, então, interagir e nos permitir entender por que que a gente traz a regulação inteligente para cá. Porque a gente precisa de uma sinergia importante, na medida do possível, entre esses interesses, disputas por recursos, para a gente conseguir fazer um desenho adequado das regras e da distribuição de fomentos desse Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Felipe, agora sim, tem uma mão levantada. Claro. A Uhum. Bianca, por favor. Bianca, bom dia. Bom dia a todos, bom dia, professor, bom dia, Felipe. Estão me ouvindo? Estamos sim. Então, o senhor falou da importância dessa sinergia que deve existir entre o regulador e o regulado. Eu imagino que seja a consequência da característica responsiva, né, do comportamento do regulado, e essa atenção para uma melhor regulação. Eu gostaria de saber um exemplo de um comportamento do pesquisador, exatamente do pesquisador, que possa colaborar com essa visão de uma regulação mais inteligente. Por exemplo, sei lá, uma transparência em relação ao seu objeto de pesquisa e como isso realmente ajuda nessa contribuição para uma regulação inteligente. Muito Obrigada. boa a pergunta da Bianca. Obrigado, Bianca, pela participação. É legal a gente pensar, primeiro, quem é o pesquisador, né? Vamos ver aqui os nossos operadores de CTI, aqui na última linha. Temos pesquisadores em todos esses contextos. Temos pesquisadores aqui na universidade, por exemplo, o professor Márcio, ele pode ser um colaborador, né? A gente tem as empresas, ou seja, aqueles doutores em química, doutores em engenharia, que vão estar ali na ponta da empresa, desenvolvendo um parafuso, uma ferramenta, um robô. Todos esses vão ser pesquisadores, tá? Nesse contexto do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, não é só aquele pesquisador que está nas universidades, ele pode estar em todas essas instituições aqui da nossa última linha. Então, a pergunta da Bianca, quando a gente pararia para pensar um pouquinho na colaboração dos pesquisadores, Bianca, pela própria característica desse sistema, o pesquisador poderia estar, literalmente, em quase todas as etapas, trazendo as suas contribuições. Por quê? Para além desse pensamento inicial que a gente poderia ter, o pesquisador tem que fazer uma boa prestação de contas, óbvio, ele tem que fazer transparência no uso dos recursos, com certeza, né? Preceito constitucional, uso de recursos e transparência, isso sim, mas é legal a gente ir um pouco além dessa noção, porque o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele é composto
para suas regras por conselhos e por atores da sociedade que se organizam entre si, inclusive para desenhar as regras que vão compor o conjunto do sistema jurídico normativo para acessar os recursos do fundo. Então, a gente chama o pesquisador para ele compor um conselho, que a gente vai ver mais à frente aqui na apresentação, justamente para que esse pesquisador não fique ali somente na ponta e que ele possa contribuir de modo ativo para a própria definição de regras. Quando que isso acontece? Quando a gente tem, por exemplo, audiências públicas no Poder Legislativo, quando a gente tem a FINEP, que é a empresa que cuida do FNDCT, convidando os pesquisadores para compor conselhos que vão definir quais editais vão sair naquele ano. Quando a gente tem aqui, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação instituindo o Conselho de Ciência e Tecnologia, ou seja, aquele conselho que vai se reunir e vai ser composto, inclusive, por pesquisadores, para que eles possam definir as regras que vão editar então, a distribuição de recursos ao longo daquele ano. Quando a gente tem, por exemplo, a CAPES e o CNPq fazendo os conselhos setoriais de humanidades, de matemática, de engenharia, para que eles possam também definir as regras dessa política. Então, a gente pensa aqui na atuação do pesquisador de modo tanto na sua ponta, como seu trabalho ali do dia a dia, mas a gente pensa também esse pesquisador proativo, que é capaz de compor esses espaços próprios do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e consegue ali contribuir para a construção dessas regras, para a definição dos editais, para entender o que é prioridade ou não, a partir desses espaços institucionais, dessas audiências públicas, desses fóruns e dessas reuniões que existem em todos esses espaços aqui da ciência e tecnologia. A sociedade, ela é muito atuante no Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, o pesquisador, ele é também convidado a compor esses espaços. Tranquilo, Bianca? Perfeito, Deu pra professor, gente obrigada. pensar? Então, pensar nesse conselho setorial, esses conselhos, né, setoriais, como realmente um âmbito de participação ativa dos pesquisadores e da sociedade, é isso? Para a definição das regras e Perfeito. desses instrumentos, editais, leis, decretos, tudo isso é conversado com essas entidades, sim. É uma característica do sistema. Muito O professor obrigada. Márcio pode discordar ou concordar, mas é bem mais atuante também e já tem uma história importante de atuação. E aí a gente vai ver, Bianca, isso também aqui. Tá? Então, beleza. A gente já entendeu que o FNDCT é um fundo contábil financeiro, né? Então, ele arrecada recursos importantes. Atualmente, a lei que traz o vigor dele é de 2007, né? A eficácia. Só que ele é de 1965, tá joia? Ou seja, contexto ditatorial. A gente tinha ali, em 65, um regime militar aqui no Brasil, e foi nesse contexto, tá, que surgiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É importante a gente entender isso e pensar como que isso é complexo, porque às vezes, num primeiro momento, né, dessa própria busca incessante que às vezes aparece por colocar tudo numa caixinha, caixinha da direita, caixinha da esquerda, caixinha do liberalismo, caixinha da estatização. É legal a gente pensar que esse fundo de fomento estatal público, ele veio da ditadura, em 1965, tá? Então, a gente precisa fazer, né, essas associações e não simplificar o debate. Entendermos que houve ali, em 65, um momento que o Estado entendeu que precisava de um fundo para financiar, e até hoje é o nosso principal fundo federal para a gente conseguir trazer receitas vinculadas que possam ser distribuídas para a ciência e tecnologia, tá joia? A origem desses recursos, ela é de diferentes arrecadações, tá? A gente tem ali, então, questões que são da CID, né, contribuição por intervenção no domínio econômico, a gente tem um pouquinho de royalty do petróleo, que vai para esse fundo também, a gente tem um pouco de receita das empresas de energia elétrica, a gente tem um pouco de exploração de regiões nas BRs do Brasil para telecomunicação, que também vai um pouquinho para o fundo. Então, o fundo, ele é muito difuso, ele tem diferentes fontes arrecadatórias, e
ele tem uma série de origens financeiras. Aqui eu trouxe uma linha do tempo só para a gente ver um pouquinho como que isso vem se desenvolvendo, tá? Então, lá em 1965, a gente viu a origem desse fundo, né? Depois a gente viu que houve a criação da FINEP, que é essa empresa pública, né? Que cuida do fundo, ela foi criada em 67. E aí a gente passa por uma série de mudanças, houve momentos em que o fundo tinha pouco dinheiro, até 97. A partir de 97 ele foi crescendo novamente, mas sempre existiu, e a gente teve a criação do Marco Legal de Ciência e Tecnologia, com esses dispositivos que eu comentei, e a gente precisa ter em atenção 2023. O que aconteceu aqui? O fundo agora, o FNDCT, desde 2023, ele não pode ser contingenciado. Sabe quando a gente está vendo essas questões orçamentárias e o governo fala contingenciamento de 20 bilhões, contingenciamento de 15 bilhões para cuidar do déficit primário, da dívida pública, reequilibrar despesas e receitas? A gente vê isso trimestralmente, em alguns casos, né, dependendo da LRF, mas o que acontece agora? A LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela foi editada, tá? E desde 2023, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, não pode mais ser contingenciado. E o que isso significa? Muito dinheiro todos os anos que estarão disponíveis. Então, olha aqui, tá vendo esse verde? Até 2022, poderia haver contingência do fundo, ou seja, não gastar, tá ok? Até 2022, ó, todos os anos a gente vinha um pouquinho de contingência, ó. A Dilma fez contingências aqui, o Temer, o Bolsonaro. Então é normal haver contingência, porque a gente tem questões orçamentárias, que as universidades precisam ter contingenciamento, o SUS tem contingenciamento, o Ministério da Educação. Mas o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a partir de 2023, não pode ser objeto de contingenciamento. Tá ok? E é por isso que a gente começa a ganhar um pouquinho mais de relevância e atenção para esse fundo, justamente porque ele passa, então, a ser um fundo muito grande. Olha aqui, 2025, quase 15 bilhões. Para 2026, já há projeção perto de 20 bilhões de reais necessariamente executáveis em um ano. Por quê? Não pode ser contingenciado. Então, o orçamento é anual, a gente precisa executar aquele recurso anualmente desde 2023. E é por isso que o fundo vem crescendo tanto, né? Ele está no maior ápice da história em recursos. E aí a gente começa, então, a trazer essas preocupações da regulação e do uso desses recursos, porque a gente tem um aumento de dinheiro. Quando a gente tem mais dinheiro, a gente vai ter mais atores, mais regras, mais problemas, mais disputa. E aí, no nosso texto publicado na revista, eu trouxe esses 4 instrumentos disponíveis como principais para regulação desse fundo, tá joia? O primeiro instrumento, então, seria a lei. A gente tem muitas leis que conseguem cuidar desse fundo. Então, a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei Orçamentária Anual, a gente tem a Lei do PPA e as próprias leis do fundo, né, como a lei do FNDCT ali de 2007, que está em vigor. Então, a gente percebe que a lei passa a ser um instrumento de relevância. A gente tem também, além da lei, por isso que traz a regulação inteligente, os planos e as estratégias. O que são, então, esses planos e estratégias? A sociedade se une numa conferência, a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, e nesse cenário, então, ela passa a debater como que serão desenvolvidas as diretrizes para fazer o plano e a estratégia de ciência e tecnologia. E isso oriunda um documento que tem caráter administrativo no Ministério da Ciência e Tecnologia para fazer o uso dos recursos do fundo. Então, a gente não está mais falando de direito positivo. A gente está falando de um documento chamado Plano Estratégia, que no caso é a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, construída a milhares de mãos. Por exemplo, ano passado, eu fui na Conferência de Ciência e Tecnologia, que está construindo o novo plano. Vai sair esse ano, vai ter uma vigência de 4 anos, aproximadamente, e eram 5.000 convidados. Então, para a pergunta da Bianca, eram 5.000 convidados ali entre governo, pesquisadores, conversando durante 4 dias lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, ordenados pelo MCTI, para construir um plano.
Então, a gente tem um plano trazendo regras para o uso do FNDCT. A gente tem também as resoluções, que aqui são atos administrativos, porque é o conselho diretor do FNDCT, tá joia? Esse conselho, ele é parte do Ministério de Ciência e Tecnologia, mas ele tem resoluções próprias para definir diretrizes de como vai gastar o dinheiro. E a gente tem também editais, ou seja, os editais elaborados pela FINEP. Lembra aquela empresa pública que a gente conversou, que é quem executa o fundo, recebe do Tesouro e executa? Então, qual é o instrumento que eles usam? Editais. Eles fazem editais para conseguir ali distribuir esses recursos. Então, quem pode usar esses editais? As empresas que fazem pesquisa, as universidades, os Centros de Desenvolvimento Tecnológico, CDT. O CDT da UNB recebe milhões todos os anos para o do FNDCT para financiar as iniciativas ali dentro da nossa própria universidade. Então é muito interessante a gente ver que diferentes instrumentos, lei, documento de estratégia, resolução, edital, todos eles compõem regras que vão definir, então, esse financiamento e a subvenção. Eu vou acelerar um pouquinho para a gente conseguir também conversar, tá? Porque já passamos das 9, e é interessante a gente ter também a nossa troca. Então, o que que a gente tem hoje no Brasil? Uma importante regulação, né, um importante conjunto de instrumentos que estão bem balizados na regulação inteligente, pelo menos a teoria da regulação inteligente conseguiria responder muitos problemas e desafios que a gente tem aqui no FNDCT, e é legal a gente ver que a nossa própria política de desenvolvimento e inovação, conforme o professor Márcio também trouxe no manual, tem uma certa continuidade ao longo de governos. Então, a gente tem instrumentos interessantes, leis importantes, que permitem que a nossa política de desenvolvimento e inovação perpasse algumas questões de intervenção política, por exemplo, a Lei do Bem, que é uma lei que traz um tratamento diferenciado para a tributação de empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento e inovação. Então, o FNDCT, ele é o principal fundo que financia, mas existem outras iniciativas importantes também que o Estado brasileiro cuida para a gente conseguir ter essas questões de desenvolvimento, inovação e pesquisa. E aqui, já caminhando para a reta final da nossa conversa, eu vou apresentar para vocês essa tabela que eu construí para o texto a partir do manual do professor Márcio, que utilizou originalmente as ideias ali do Peter, do Bas e Cris, de 2012, sobre Felipe, quais são... Oi, posso interferir? Tem mais claro, uma por mão favor, levantada. fica à É o vontade. Bernardo, por favor. Bernardo, Opa, professor, tudo bem? Dá para me ouvir tranquilo? dá sim. Uhum. A minha dúvida é mais conceitual mesmo. Em uma das aulas anteriores do professor, ele tinha mencionado a noção de Estado regulador. E hoje, na exposição do Felipe, né, você foi mencionado a ideia de um Estado empreendedor. E eu queria saber se o Estado empreendedor seria uma evolução do Estado regulador ou seria uma faceta dele. Me surgiu essa dúvida durante a exposição. É basicamente isso. Obrigado. Professor Márcio, você pode comentar e depois eu comento? Claro, claro. É porque, na verdade, Estado regulador é um composto de diversas características, dentre elas a natureza objetiva dos direitos fundamentais, garantias institucionais dessas garantias, viabilizadas por técnica, Estado administrativo, independência técnica de órgãos reguladores, princípio da subsidiariedade, ou seja, é um conjunto de elementos que vão compor um conceito mais complexo. E daí pode-se dizer que o Estado empreendedor, ele faz parte desse cadinho, né, de material que ajuda a definir o Estado regulador, tá? No sentido de que ele combina aspectos do Estado regulador, ele se
ele tem sinergia com esses aspectos. Isso não quer dizer que só exista Estado regulador sem cogitar Estado empreendedor. O Estado empreendedor é uma teoria até relativamente recente, né, perto do Estado regulador. Mas significa que é uma teoria que tem vários aspectos de sinergia no que diz respeito à atuação do Estado como Estado interventor indireto e pautado por juízos técnicos que evidenciam o que dará maior retorno à sociedade. Então, nesse aspecto, o Estado empreendedor é muito alinhado, né? E pode ser dito que eles combinam muito bem o seu discurso, né? Embora não se possa dizer que um dependa do outro, tá bom? Ou seja, eu posso dizer que o Estado regulador depende da teoria do Estado administrativo, mas eu não posso dizer que o Estado regulador depende da teoria ou deriva da teoria do Estado, da proposta do Estado empreendedor. E são propostas de níveis bem distintos, porque Estado empreendedor é uma proposta de uma professora, muito respeitada, etc., mas não é como o conceito, por exemplo, de Estado administrativo, que é uma proposta reconhecida por gerações de políticos e pesquisadores e teorias que o questionam. Mas nesse sentido, mas evidentemente, deixo aí com o Felipe a sua observação. Não, gostei muito dessa ponderação do professor Márcio, e eu convido a gente a pensar um pouco para, além de encaixar o Estado como isso ou aquilo, entender que diferentes contextos da atuação complexa do Estado moderno vão trazer características diferentes para entendermos adjetivamente o que é aquele Estado. Por exemplo, a gente consegue pensar nessas características do Estado empreendedor aqui no Brasil para a política de ciência e tecnologia, para a política de desenvolvimento econômico por meio, por exemplo, de um BNDES. Então, a gente consegue trazer essas noções do Estado empreendedor para um determinado contexto. Agora, se eu viro para você e pergunto, existe Estado empreendedor na atuação das políticas públicas de transferência de renda para a população carente por meio do Bolsa Família? Aí a gente já traria um pouquinho mais de noção de tentativas ali de enquadrar num estado de bem-estar social, se a gente pensasse no Brasil como um estado que transfere 160 bilhões de reais por ano para as políticas públicas de transferência de renda para a população mais carente. Então, é legal a gente verificar que o Estado moderno, ele vem trazendo uma série de atuações diferentes na sua própria estrutura, como é o caso do Brasil, que em determinados setores vão ter um pouquinho mais de conexão e resposta com a teoria, por exemplo, de um Estado empreendedor. Em outro setor, um pouco mais de característica do Estado empreendedor ou do Estado regulador, né, digamos assim, e é difícil a gente pegar somente uma teoria e necessariamente enquadrar o Brasil, por exemplo, porque o Brasil é muito complexo. A gente tem diferentes atuações, a gente tem estatização de um lado, concessão do outro, privatização do outro, transferência de renda, incentivos fiscais, fomento à ciência, hospitais públicos, hospitais privados com a participação do SUS para fazer cirurgia, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, fundações, autarquias, terceiro setor, SESI, SEBRAE. Então, assim, é difícil a gente caracterizar somente numa caixinha todas as características do Estado brasileiro, mas também é inegável que há características predominantes, sim. E aí eu acho que a fala do professor Márcio, ela é muito boa e muito bem pontuada para esse debate. Então, realmente, o Estado moderno ali nas questões de administração pública, ele tem muitas características que são bem-vindas e comuns ao Estado regulador para diversas atuações, só que em algumas estratégias a gente pensaria também no Estado empreendedor, mas não em todas. É como se houvesse um certo limite, tá? Uma licença acadêmica aqui para a gente pensar uma crítica rasa, como se houvesse um certo limite à aplicação do Estado empreendedor, porque não faz sentido eu pensar em Estado empreendedor para tudo. Seria Estado empreendedor para
esse contexto de uma política pública de desenvolvimento econômico em âmbito estratégico, a partir do que a professora Mariana Mazzucato defende, por exemplo, para a política pública da Nova Indústria Brasil. Então, hoje, faz sentido eu pensar em Estado empreendedor para essa fatia do Estado brasileiro, mas não para todas, necessariamente. Tá joia? Então, são características e formas de entender o Estado, tá? E elas não são exaustivas entre si. Elas, às vezes, se complementam e mudam ao longo do tempo e dependem de um debate, de um aprofundamento. Para a gente, então, caminhar aqui para a reta final, 9h15, então, o que a gente tem aqui? A gente tem essa tabela de princípios que nos trazem indicações de um ambiente a partir da regulação inteligente. Então, o que é isso? São princípios aqui na tabela que nos mostram um uso adequado, um uso importante para a gente entender se, naquele contexto, cabem princípios e indicadores a partir da regulação inteligente. Ou seja, pegamos esses princípios aqui da teoria, que estão presentes lá no livro do professor Márcio, e na última coluna eu apliquei, na medida do possível, para o FNDCT, que é o nosso estudo de caso. Então, qual que é o primeiro princípio? Inexistência de efeitos perversos de outras políticas. Ou seja, inexistem, qual é o indicador desejado? Efeitos perversos ausentes ou pequenos. E aí no FNDCT a gente consegue perceber que há amplo espaço para instrumentos complementares. Já conversamos. O próprio FNDCT tem diversos instrumentos para resolver problemas. Uma estratégia documental de ciência e tecnologia, um edital, uma ata de reunião, um conselho, uma lei, um fundo, uma empresa pública. Então, assim, cada um vai trabalhar com seus instrumentos. Ampla variedade de instituições públicas e privadas temos. Desenvolvimento e uso de instrumentos apoiados em preços. Especificamente esse princípio, eu não consegui, pelo menos num primeiro momento, associar ao FNDCT, porque ele é uma política de financiamento e subvenção que não necessariamente tem precificação e concorrência direta com o mercado, apesar de ter interação. É mais uma política de subsídio, subvenção e financiamento. Mas se a gente se aprofundar, daria para pensar em algumas coisas aqui, mas não nesse primeiro momento do artigo, pelo menos. Quem sabe aí na tese, no futuro, a gente amadureça muito mais cada detalhe desse quadro. Aqui a gente também tem esse princípio sobre invocar instrumentos motivacionais e informativos, ou seja, os regulados sabem a razão dessa política pública, eles sabem por que existe o fundo, como que se usa, quais instrumentos são motivacionais, quais são informativos. Sim, temos uma capacidade de atores que entendem. E aqui, para finalizar o nosso quadro, a gente tem essa segunda parte. Prefira medidas menos intervencionistas, é um princípio da regulação inteligente. E o que a gente tem no FNDCT? Que a prioridade é realmente por medidas menos intervencionistas, ou seja, confia-se na autoridade que vai ter aquele recurso financeiro para fazer a sua pesquisa, confia-se na empresa que vai ter o desenvolvimento dessa pesquisa, confia-se na universidade que vai executar essa pesquisa. E, claro, tem que haver uma prestação de contas, tem que haver, mas considerando as próprias características do que é pesquisar, do que é inovar e do que é, às vezes, correr riscos, tá? Promoção da escalada da pirâmide regulatória, que com certeza o professor Márcio conversou bastante com vocês a respeito dessa pirâmide, que é uma ideia sensacional para a gente entender um pouco mais o contexto regulatório. E aí a gente consegue perceber que no FNDCT existe, tá? Essa escalada da pirâmide, porque são diversas formas de você atrair a atuação daquele ator, conseguir motivá-lo, conseguir trocar com aquele ator, né, com a academia, com a indústria, e também conseguir fazer, inclusive, subida dos instrumentos que eventualmente são necessários para chegar aos fins desejados, e aqui eu pontuei um dos instrumentos possíveis como a própria tomada de contas especial do TCU, ou seja, o TCU pode sim chegar a um contrato de financiamento de pesquisa do FNDCT e te cobrar os recursos, colocar o seu nome como dívida pública, fazer com que você devolva aquele valor, tanto sua empresa, seu CPF, se houver uma prestação de contas indesejada. E a gente tem aqui, por fim, o princípio do ganha-ganha, né? Ou seja, grandes porretes existem e podem ser utilizados, né? Como essa utilização de cobrança integral. A gente tem ganhos para os regulados, então os regulados percebem. E a gente tem aqui também, por fim,
um governo buscando aplicar integralmente esses recursos como ganho para o governo. Então, essas tabelas aqui, elas nos traz princípios importantes para a regulação inteligente e como que isso aparece inicialmente no FNDCT. Conseguiríamos aprofundar muito essa discussão do FNDCT. Cada princípio dessa tabela pode ser desdobrado em uma grande pesquisa, porque é um fundo complexo. Mas aqui eu trouxe um resumo inicial, relativamente raso, só para a gente ter a noção inicial de aplicação da teoria. E aqui, antes de abrir a palavra para vocês, eu trouxe algumas reflexões para a gente ter sobre o que é esse fundo e como que a regulação inteligente precisa estar junto a ele. A gente tem, então, uma política de financiamento que, como é muito grande, envolve muitos atores, a gente realmente precisa ter instrumentos condizentes, honestos e éticos para fazermos o desenvolvimento desse fundo e o uso adequado desses recursos, porque não nos interessa um fundo que não seja eficiente na aplicação, não nos interessa um fundo que perca dinheiro, um fundo que está ali sendo mal gasto em pesquisas. Se a gente está falando de 15 bilhões de reais por ano, a gente começa a pensar, esse dinheiro tem que ser bem gasto. Esse dinheiro só se justifica porque ele tem que trazer um retorno para a sociedade. E aí que aparece um pouco da regulação inteligente. A gente passa a ter vários instrumentos para além da lei, como é tradição em alguns casos do Brasil, ou de atos mais engessados, a gente começa a ter instrumentos que são um pouco mais abertos ao diálogo, à colaboração, aos conselhos participativos, a editais que podem ser construídos juntos às instituições interessadas. Então, eu posso chamar a UNB e fazer um edital de fomento específico para a UNB, para ela utilizar o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia em pesquisas próprias dela. Eu posso ir lá para Manaus, como acontece, e chamar a Universidade Federal do Amazonas para a gente fazer uma pesquisa sobre doenças tropicais, doenças, por exemplo, da região amazônica, financiadas pelo fundo. Então, esses editais, as leis, tudo isso nos traz para um diálogo e para uma série de instrumentos importantes. Então, regular o sistema de ciência e tecnologia no Brasil, a partir desses preceitos, é a gente ter um gasto mais interessante, é a gente ter atores que podem concorrer de modo mais igual, é a gente ter uma prestação efetiva da atuação desse Estado empreendedor no contexto do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, porque o Estado escolheu atuar, escolheu priorizar, escolheu gastar no Nordeste, escolheu gastar no Sul, ele opta por direcionar o investimento a partir de uma política de desenvolvimento, tá joia? E é totalmente legítimo termos interesses privados, interesses políticos, interesses públicos, e a partir disso é importante que a regulação inteligente busque, então, uma sinergia para ponderar adequadamente os gastos do FNDCT. E esse debate precisa ser bem visto, bem aprofundado, justamente porque agora o fundo está crescendo muito e ele não pode ser contingenciado, ou seja, vamos gastar 15 bilhões esse ano, vamos gastar aproximadamente 20 bilhões em 2026 sem contingenciamento, ou seja, vai estar aí disponível para a pesquisa da ciência e tecnologia, e a regulação inteligente ela vem aqui nesse contexto da regulação responsiva para a gente pensar numa boa sinergia entre os instrumentos que podem direcionar esse gasto para muito além de uma lei, para muito além de uma disposição constitucional. É sobre um edital, é sobre uma ata de um conselho, e tudo isso consegue ali trazer uma boa governança regulatória, se for adequadamente utilizado, para um ambiente de financiamento ao desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E eu fico por aqui, agradeço muito a atenção de vocês, estourei um pouquinho o tempo, mas acho que a gente teve uma troca interessante e conseguimos também agora fazer um bate-bola, uma conversa, ouvir um pouco vocês, o que vocês acharam, o que vocês pensam, quais são as críticas, para a gente poder repensar também aquelas questões que eu trouxe. Também queria ouvir o professor Márcio e os colegas que tiverem interesse em participar aí dessa nossa troca. Muito obrigado. Eu que agradeço, Felipe, pela exposição bem circunstanciada e atual, né? Esses valores são realmente impressionantes. Então, E, e, e justamente tem uma pessoa querendo perguntar uma coisa, mas só para engatar uma questão geral, a sua exposição sobre a Estado empreendedor, né? É essencialmente um Estado que dirige, que escolhe, que opta por aspectos estratégicos que dariam um retorno maior à sociedade.
como que é a sua visão de como que está funcionando esse modelo de entrega de opção? Porque eu vi que citou a política de desenvolvimento opta por entregar certas regiões, mas isso daí é distribuição federativa, de incentivo regional à pesquisa. O Estado empreendedor ele diria, bom, mas se eu tiver uma universidade em determinado local que tenha pesquisa de ponta nesse aspecto que possa repercutir para a riqueza nacional, pouco importaria a distribuição regional de recursos, e sim a concentração de recursos ali. Então, como que é a sua... Eu sei que evidentemente é uma matéria complexa que envolve vários pontos e política de pesquisa, claro. E que é importante, claro, imagino que esteja na cabeça de quem faz a política, que é importante também disseminar essa experiência de política por todo o país. Mas, especificamente nessa relação do Estado empreendedor com o FNDCT, qual é o percentual de alinhamento, né, que você diria que existe entre o FNDCT e essa visão mais dura, né, do Estado empreendedor, de que vamos nos concentrar naquilo que dê maior retorno e não distribuir esses recursos de uma forma em que todos tenham oportunidade de avanço. Enfim, né, qual é a ponderação que está na sua cabeça entre demandas espontâneas, né, e criadas a partir das instituições de pesquisa, claro que principalmente universitárias, e a, uma política pública de incentivo a determinada linha de pesquisa prioritária, né? Assim, eu acho interessante essa nossa reflexão, porque é uma pergunta muito bem pontuada, né, professor? Já que a gente começa a pensar naqueles desafios que o Brasil tem a partir da sua estrutura federativa, várias esferas, é União, é município, são universidades, são institutos de pesquisa que não são universidades, são indústrias, e aí a gente cai um pouquinho nas questões que já nos remetem a projetos políticos de governo em disputa, em algumas circunstâncias, né? E é importante que haja cuidado para que projetos políticos de governo não capturem, digamos assim, usando um termo da regulação responsiva, né? Não capturem as ideias de um Estado empreendedor que observa qualificadamente a eficiência também desse investimento e desses gastos. Então, a gente tem, por um lado, uma disputa histórica de recursos. Em alguns ambientes, por exemplo, Sul-Sudeste, tem muito mais característica de investimento em pesquisa e de aprovação em editais. Por outro lado, Norte e Nordeste tem muito menos aprovações em editais, até pelo contexto histórico, pela quantidade de universidades, por eventuais distanciamentos, até geográficos, que interferem também nessa interação entre mercado, indústria, problemas sociais. E a partir disso, eu acho que um dos pontos que precisa ser observado é a questão entre você balizar os interesses de modo racional e de modo eficiente. Então, se você opta, por exemplo, por trazer um edital específico para a região norte, outro edital específico para a região nordeste, você precisa também captar ali o melhor gasto eficiente daquele investimento, daquela política pública, daquele edital do FNDCT, que vai priorizar aquele contexto e, ao mesmo tempo, verificar adequadamente um caminho, um outro financiamento que não prejudique iniciativas importantes de ganhos coletivos de outras regiões, por exemplo, do estado de São Paulo. Então, é interessante a gente conseguir, de alguma forma, algumas mensurações, até objetivas, além de subjetivas, para que um ganho não afete o outro ganho. E como o recurso do FNDCT tem sido crescente e muito grande, tem havido até mesmo uma dificuldade de aplicação integral desses recursos dos 3 anos para cá, porque é um fundo que antes
bancava 5 bilhões por ano, agora é 15, ano que vem é 20. Então, muitas vezes, não há sequer instituições em algumas localidades capazes de receber esse recurso. E aí que entra a sua reflexão de modo substancial, porque a gente precisa entender qual que é o melhor gasto e como conduzir essas instituições a usarem adequadamente os recursos. E aí a gente entra um pouco naquelas questões de prestações de contas de projetos anteriores, entender o potencial ganho naquelas regiões para que eles sejam conduzidos de modo importante para o desenvolvimento nacional equilibrado e a gente consiga priorizar, então, esses diferentes contextos. Mas não é necessariamente excludente, considerando o momento atual de distribuição de recursos. Teve um dado que eu vi semana passada muito interessante, de que a Universidade Federal da Paraíba é a federal que mais registra patentes, sabia? No nosso país. Então, é legal a gente começar a perceber que existem características que precisam ser observadas e que podem ser trazidas para esse contexto de desenvolvimento e financiamento equilibrado e que permita trazer as premissas, né, do Estado empreendedor buscando esse ganho coletivo. Então, é um desafio a gente entender qual que é esse ponto de equilíbrio, como que a gente fomenta aquela iniciativa tradicional do Sudeste, que vai trazer um ganho nacional coletivo importante, mas ao mesmo tempo a gente consegue observar de alguma forma quais os potenciais específicos que outras regiões com menos acesso a editais e a recursos também podem entrar em projetos específicos que tenham características de desenvolvimento. O que me preocupa é se a gente for unicamente por questões ideológicas. Isso já me traria uma preocupação séria e deixaria a teoria do Estado empreendedor praticamente engavetada. Se a gente for por questões ideológicas únicas e não observar pontos importantes de desenvolvimento, retorno, distribuição nacional de recursos otimizados, se for unicamente ideologia partidária, política, etc., me preocuparia muito, porque isso se opõe, né, à noção do Estado empreendedor, eficiente, com ganhos nacionais. Agora, se a gente conseguir buscar mensurações que equilibrem potencial de região, de universidade, de investimento, de entender a característica de cada polo, aí já me tranquiliza um pouco para a gente conseguir fazer conciliações e desenvolver diferentes locais e instituições do país. Mas, assim, objetivamente, é bem difícil trazer um ponto de equilíbrio, mas eu acho que é um debate que precisa ser construído pelo nosso próprio sistema nacional, né? Somos aqui pesquisadores que compõem esse sistema, eu, você, os alunos em alguma medida, então é legal a gente utilizar essa característica de diálogo para fazer isso chegar também nas atas do Conselho, na distribuição da CAPES do CNPq, na distribuição de editais da FINEP. Então, essas ferramentas, elas me parecem muito importantes para a gente conseguir equilibrar, né, os pontos de eficiência, ganho nacional, para muito além de questões ideológicas, partidárias, que naturalmente vão aparecer, né, porque é um fundo público gerido por um governo, e isso é legítimo, é da nossa democracia, mas a gente precisa também verificar os equilíbrios, respeitando aí a própria teoria, né, do Estado empreendedor, que também vai buscar estratégia no próprio investimento. Obrigado, Felipe. O Gustavo Siqueira, por favor. Bom dia, professor. Bom dia, Felipe. A minha dia, pergunta vai Gustavo. mais no sentido do tópico da sinergia que foi bastante discutido na apresentação, e que é justamente no sentido de que se a legislação e os atos normativos por si só, ela é capaz de manter essa sinergia entre os entes federativos, pensando na perspectiva da distribuição dos recursos, né, em níveis municipais, estaduais e federais, ou se eventualmente a política também dá uma margem de implementação no sentido bottom-up, por exemplo, assim, mas, né, levando em consideração que é um fundo federal, assim. Então, no caso, eu acho que se eu entendi bem, a sua pergunta seria a gente pensar como que os instrumentos disponíveis hoje, em questões inclusive de sinergia, conseguem cuidar dos desafios políticos e federativos, no sentido de disputa por recurso? Isso, e também, implementando Ah, também, se esses instrumentos, se eles criam uma oportunidade de participação numa perspectiva mais bottom-up, né, desses atores, e, tá. enfim, acessando até a política a nível né, nacional. Legal, Gustavo. Bem interessante a pergunta do Gustavo, né? Quando a gente pensa nesses desafios interfederativos do Brasil, que são naturais à nossa estrutura, ao que a gente existe.
E Gustavo, é legal a gente ver que a participação dos atores e da sociedade no contexto de ciência e tecnologia tem características próprias de outras participações da sociedade. Então, existe, por exemplo, a participação social no SUS, a participação social na assistência. E aqui na ciência e tecnologia, a gente está falando de uma característica específica de participação social, que eu tenho discutido muito com a professora Ana Cláudia Farranha, lá na disciplina de análise de políticas públicas, porque na ciência e tecnologia, a gente tem uma participação bem qualificada, tá? É uma participação com pessoas que têm formação, educação formal, né? Que são mestres, que são doutores, que são pesquisadores, que são CEOs, que são ali gerentes de empresas, reitores, líderes acadêmicos. Então, essa é a participação que a gente tem constituída hoje, tá, da ciência e tecnologia. Num ponto de vista mais crítico, já que você trouxe a questão do bottom-up, a gente pensaria até numa participação mais elitista, tá? A gente conseguiria pensar que a forma estruturada da ciência e tecnologia hoje, ela é uma participação que está um pouco mais top-down e muito menos bottom-up, tá bom? Então, é uma participação, uma interação de atores que tem uma qualificação alta, tá? E aí a gente passa em alguns outros desafios de tentar entender quais são as características do próprio sistema de ciência e tecnologia que nos levam a essa participação. Por quê? Porque é um sistema que busca recursos, financiamento e construção de regras para pesquisa, para desenvolvimento, para inovação. Então, uma participação municipal, por exemplo, é difícil de enxergar aqui, justamente porque é um fundo federal que faz distribuição mais institucional e menos pessoal dos recursos. A gente tem editais do CNPq e da CAPES, por exemplo, que são concorridos diretamente por um CPF, por um professor, por um pesquisador. Aqui no FNDCT, apesar de haver o responsável, são participações mais institucionais, no sentido de não é uma bolsa de pesquisa, é um projeto de 5 milhões, de 10 milhões, de 20 milhões, de 70 milhões de reais, que um coordenador vai distribuir para uma instituição, para construir um prédio, para fazer 20 pesquisadores ao mesmo tempo atuarem. Então, são financiamentos e organizações mais complexas que deixa um pouco de lado a própria participação bottom-up de atores, se a gente fosse pensar por essa perspectiva, tá joia? Mas o sistema de ciência e tecnologia ele é complexo e ele envolve outras instituições. Então, se a gente pensasse nos municípios, daria para pensar, por exemplo, no estado de São Paulo, que tem uma fundação própria de apoio à pesquisa estadual, a FAPESP, e lá eles fazem financiamento de pesquisa com recursos do próprio estado, e aí a gente já pensaria um pouco nas universidades de São Paulo que atuam, que tem parceria com o município, mas uma participação direta de município e fundos de pesquisa, pensando diretamente aqui, pelo menos no FNDCT, que é o que eu tenho me debruçado mais, a gente tem alguns limites, tá? Que hoje não permitem que haja essa interação direta. Mas é claro que, como o professor Márcio também bem colocou, as próprias premissas de um Estado empreendedor, da regulação responsiva em alguns casos, nos trariam a benefícios difusos. Então, é uma pesquisa feita na UNB, mas que beneficia todo um país, que beneficia toda uma região do Distrito Federal. É uma pesquisa feita lá no Paraná, mas que vai beneficiar os municípios do Paraná de modo coletivo, como desenvolvimento nacional entre pessoas, entre atores, entre pessoas mais humildes que vão poder usufruir de uma vacina que foi pesquisada por aqui, tá joia? Mas essa participação direta compondo colegiados por meio de uma característica bottom-up não está muito intrínseco, não, ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, e é algo que eu acho que a gente tem que observar aí para entender por quê, para entender se é o melhor caminho, se a gente teria que trazer ou não os municípios para esse debate. E de quais municípios a gente está falando? Desses nossos 5 mil e poucos. Todo município teria capacidade de receber pesquisa para fazer desenvolvimento na sua região, né? São reflexões que a gente precisa ter. Então, são várias questões aí que eu deixo para a gente refletir para o futuro, tá? Muito bem. Acho que temos tempo para mais uma pergunta, tá bom? A Bruna, por favor. Bom dia, professor. A minha pergunta é mais uma curiosidade, assim, sobre
o desafio dessas flexibilidades regulatórias, assim, eu queria saber se o senhor tem conhecimento, se já houve algum caso em que um projeto inovador ele deixou de ser financiado por causa de regras rígidas ou desatualizadas. E se o senhor tem conhecimento, como o senhor acha que isso poderia ser corrigido, ou se foi corrigido em algum momento? Muito legal, Bruno, essa pergunta, porque é uma forma de entender qual que é o papel do Estado nesse contexto de financiar. Não é só um mero edital em PDF que sai na internet. A gente não está falando só disso, tá? Porque é a característica da FINEP, que é quem faz os editais e executa, lembra aquela empresa pública? Então, é característica dela fazer reuniões, inclusive com os interessados em cada edital. Então, para todos os editais que saem ali, para quase todos, existem reuniões públicas que os atores são convidados a entender o edital, a adequar o seu projeto ao edital, a fazer a melhor classificação possível para o seu edital, para que você consiga ter os doutores na sua empresa, na sua universidade, na sua instituição de pesquisa, os mestres, os doutores, a pesquisa de inovação. Então, tudo isso acontece de forma aberta e transparente. Não é só um edital que sai e que todo mundo tem que mandar seus documentos, seus PDFs. É uma questão um pouco mais conversada. Então, é legal a gente ver isso, porque é uma forma de atuação do Estado, né? Os funcionários dessa empresa pública, os empregados públicos, eles são, então, capazes de fazer essa atração dos interessados de modo público, transparente e dialogado. Eles podem, inclusive, antes do edital, fazer um chamamento temático para escrever o edital. Então, por exemplo, se o professor Márcio tiver uma pesquisa interessante que possa ser financiada a partir desse fundo, ele pode ser convidado a participar dessa elaboração do edital e depois ele também pode concorrer. E tudo isso de modo público e transparente. E é aí que a gente começa a entrar naquelas questões importantes de igualdade concorrencial, sinergia entre os instrumentos, atores adequadamente supridos de informação, para que a gente evite, então, desonestidade, direcionamento de edital, uma concorrência desleal, uma empresa que vai passar por cima da outra e aí vai, né, trazer um colapso à própria noção do que é o Estado empreendedor, o Estado regulador, o Estado que consegue munir os seus atores de informação. Então, é muito mais uma questão dialogada hoje em dia, tá? Existe essa característica do diálogo para a própria existência do financiamento do que um mero edital em PDF que sai, todo mundo manda documento e ganha dinheiro. Então, existe esse diálogo institucional, oficial e público aberto, tá no YouTube, inclusive, se vocês quiserem ver, tem várias reuniões lá publicadas sobre esses diálogos, e às vezes tem 1.000, 2.000, 3.000 views simultâneos ao vivo para construir as dúvidas, os editais e os chamamentos públicos, tá? A própria UNB tem também reunião lá no Decanato de Pesquisa e Inovação, DPI, e dentro do site do DPI tem lá a aba FINEP, que é para você acessar o FNDCT. Então é muito legal a gente ver como que isso tem sido construído de modo difuso e o que a gente precisa? Que haja transparência, ética e concorrência leal, porque um ator beneficiado injustamente, significa outros atores que são prejudicados. E aí traz todo um colapso para o sistema, porque você não tem ganho de produtividade, você não tem eleição da pesquisa mais eficiente no sentido de trazer ganhos para o nosso país. Então a gente precisa de sinergia, ética, honestidade, lealdade entre todo esse sistema, entre o ministério, entre a empresa que financia, entre os atores que vão conseguir esse financiamento, e tudo isso de modo transparente, tá? E existe, sim, alguns problemas que acontecem de concorrência e de interferência política, tá? Sendo bem objetivo, existe, e isso precisa ser observado por nós, como atores, como cidadãos que têm interesse na distribuição justa, né? Igual desses recursos para as melhores oportunidades de desenvolvimento da ciência. A gente não quer a vacina da empresa A gente quer a vacina que seja mais eficaz e que atenda todo o Brasil e que permita o nosso desenvolvimento de segurança sanitária. A gente não quer só a vacina da empresa A porque ela tem o sócio do filho da pessoa da autoridade B e C. A gente quer a melhor vacina. Então é por aí que a gente precisa construir os balizadores e entender como evitar problemas de ingerência política para trazer os melhores resultados possíveis desse fundo. Tá joia?
Entendi, muito obrigada. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos que participaram. Infelizmente chegou o nosso tempo, né? Nós vamos ter que iniciar daqui a alguns minutos a próxima palestra. Senão, acho que teríamos tema para um dia inteiro, né, Felipe? Mesmo para quem atua na academia, né? Coincidentemente, eu estava conversando com pessoas da área de tecnologia, eles têm muita dificuldade de acessar o mundo, viu? Mesmo sendo aqui na UNB, aparentemente, só 3 unidades são cadastradas, né, pela UNB para fins de acesso ao fundo. Então, tem todo um processo que também, às vezes, dificulta, né, inclusive se acha em condições, né, de vir pedir esses recursos, embora estejam aí disponíveis, né? Mas, enfim, eu queria agradecer muito a sua exposição, foi muito esclarecedora, em nome do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório, e deixo as últimas palavras para que nós possamos encerrar esse evento nosso do palestrante, por favor. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É um tema que é bem desafiador, me instiga muito e está longe, né, de ter todas as respostas aqui resumidas a um texto, a uma exposição. E o objetivo aqui é nos convidar a refletir os desafios, né, de como que a gente consegue encontrar ferramentas, inclusive aqui nesse contexto da regulação inteligente, para a gente conseguir redesenhar o próprio papel do fundo, o papel que as universidades têm de angariar esses recursos, de fazer as nossas pesquisas, de poder construir aí um ambiente interessante de disputa que realmente consiga trazer soluções, né, para aquilo que a nossa sociedade precisa, porque no fundo, o que a gente mais tem buscado como academia é realmente a capacidade de fazer pesquisa séria, pesquisa importante, de modo bem subsidiado pelo Estado. E a partir da existência de um fundo que a gente começa a parar para pensar bilionário, que não pode mais ser, inclusive, contingenciado, a gente vai ter aí muitas características para os próximos anos para a gente melhorar esse diálogo, melhorar o financiamento, entender como que tudo isso pode ser melhor distribuído para, ao fim e ao cabo, a gente conseguir fazer os direitos fundamentais, os direitos da nossa própria cidadania aqui como brasileiros, né, serem bem distribuídos, bem acessados por todas as pessoas, e aí os benefícios podem alcançar todos nós, inclusive aquelas pessoas que têm mais necessidade, que podem usufruir de empregos a partir dessas pesquisas, de benefícios a partir do desenvolvimento de soluções para os desafios, sejam eles da saúde, da engenharia, da construção de casas, de vacinas, enfim, acho que o papel que precisa ser sempre lembrado é a gente entender como que nós, coletivamente, podemos também contribuir para isso, a partir da sinergia desses instrumentos aí, como a academia e tudo isso que existe para o fundo conseguir efetivamente nos alcançar aí, como país e como cidadãos de uma república bem complexa, de um Estado que tem N atuações e que esse é só mais um ponto, né, para a gente estudar do Estado brasileiro perto de tantos outros desafios. Então, eu agradeço muito pela participação de todos vocês, desejo uma ótima continuidade aí no ciclo de palestras, e vou ficar aqui à disposição também para todo mundo que quiser conversar depois. Deixei meu e-mail lá no final da apresentação, posso mandar para o professor Márcio também os slides, para alguém eventualmente trazer críticas, sugestões e acompanhar aí o desenvolvimento desse debate. Então, professor Márcio, muito obrigado pela confiança, pelo convite, pelas dicas que você deu para o desenvolvimento desse artigo lá na disciplina de Teorias da Regulação. Foi tudo muito útil e eu espero que a gente possa ter outras oportunidades também de conversar, dialogar e aprender. Muito obrigado.